Vamos fazer valer a pena a nossa vida até a casa do Senhor. Vamos fazer por merecer aquilo que Deus tem preparado para a nossa vida. Tudo aquilo que Deus tem feito por nós. Hoje não é amanhã e não foi ontem, é agora. É agora que nós vamos glorificar o nosso Deus. Nós vamos dizer o quanto Ele é importante na nossa vida. E eu peço aos irmãos que, por favor, abram a palavra no livro de Salmos. Nós vamos lá no capítulo 71. Deus reservou uma palavra linda ao nosso coração, para a cura do nosso coração, a cura da nossa alma. Aleluia. O objetivo do Senhor é nos resgatar para Ele, nos preparar para Ele. Aleluia. Através dessa palavra. Aleluia, Jesus. Amém? Eu, todavia, sempre esperançoso, redobrarei mais e mais teus louvores. E Deus fala nessa noite que Ele, todos os dias, todos os minutos, nos dá motivo para que a gente o adore mais e mais. Ele quer mostrar para a gente como foi aquele tempo lá atrás, quando a gente ainda adorava imagens, quando a gente buscava esperança nos ídolos. E Deus nos ensinou que não precisa mais. Ele mostrou, Ele provou para nós, na nossa vida, no nosso testemunho, que só Ele nos basta. Só o amor dele nos basta. Ele é o nosso Deus suficiente. Ele é dele que vem todas as coisas. Ele é a nossa fonte de esperança. Por isso que a palavra diz assim, que nós continuaremos esperançosos, porque Deus é conosco, Deus está na nossa vida. E olha, igreja, não vamos deixar, sabe, não vamos esquecer da gente orar por aquela pessoa que nos ganhou para Jesus, que nos mostrou Jesus pela primeira vez, nos ensinou a palavra. Não vamos esquecer. A gente sempre tem que estar lá agradecendo a Deus por aquela pessoa que apresentou esse Jesus para a nossa vida, que é o nosso Deus suficiente. E olha, igreja, o nosso dia a dia, ele é muito corrido. A gente corre para cá, corre para lá. E essa noite Deus nos trouxe aqui para que a gente pare, para que a gente possa parar um pouco e que a gente coloque nossas botijas e a gente veja uma a uma para ver se ela está cheia de azeite, porque nós queremos ser a noiva de Cristo. Nós somos a noiva de Cristo e a gente está esperando o nosso noivo. E as botijas têm que estar cheias de azeite. Então hoje nós viemos aqui, nós vamos fechar nossos olhos, nós vamos entregar para o Senhor e vamos falar que Ele é a nossa fonte de vida, fonte de alegria, fonte de verdade. Nós temos que declarar para o Senhor que a gente não consegue mais viver sem Ele. A gente precisa falar isso para Deus, que a gente não consegue viver mais sem Jesus. Aonde quer que a gente vá, o Espírito Santo está ali. Não faça isso, não vá lá, volta, eu te amo. A gente ouve a voz do Espírito. E essa é a diferença que Deus tem feito na nossa vida, cada dia mais. Por isso que há vontade no nosso coração de adorar. E agora nós vamos fechar nossos olhos, então, igreja, juntos. E nós vamos buscar a presença do Senhor. Nós vamos dizer que o nosso Deus, Ele é bem-vindo em nosso meio. Aleluia, Deus. Eu quero pedir, Senhor, nessa hora, Pai, no nome de Jesus. Eu quero pedir para que o Senhor venha com tua glória, Senhor. Que o Senhor venha acender o nosso coração, Senhor. Parece às vezes, Senhor, que nós estamos aquietos, nós estamos quietos, que nós talvez não vamos sentir a tua presença. Mas o nosso Deus, Ele muda.
vaso quebrado, quero brilhar. Eu sou um vaso arranhado pelas circunstâncias. Eu sou um vaso quebrado, tentando me reconstruir. Deus, eu fui encostado por haver outros mais fortes. Deus, abriu um vaso vazio, sem água, sem flores, buscando a aceitação dos homens, querendo estar no centro. Mas um dia eu veio e me olhou. Mas um dia eu veio e me levou. Mas um dia eu veio e quebrou meu coração e me fez um vaso novo. Mas um dia eu veio e me olhou. Mas um dia eu veio e me levou. Mas um dia eu veio e quebrou meu coração e me fez de coração seja adorado nessa noite por nossas vidas, ó Pai. Aleluia, Jesus. Receba a nossa oração, não menos uma canção, Pai, que saia do nosso coração nessa noite, mas que seja uma oração a Ti, com todo o nosso coração, com todo o nosso louvor, com toda a nossa súplica, ó Deus. Seja exaltado, seja adorado, Espírito Santo. Seja bem-vindo em nosso meio, Pai. Posso
sobre as nossas vidas. E nós queremos declarar que Tu és o nosso Cristo, que Tu és esse Jesus vivo sobre nós nessa noite. Aleluia, Senhor, os céus e a terra declaram a Tua grandeza. Em nome de Jesus nós te adoramos, Pai. Te glorificamos, ó Deus. Te exaltamos, Espírito Santo. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Obrigado, Jesus. Seja adorado, Espírito Santo de Deus. Seja louvado, Jesus.
Momento de dízimo das ofertas. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 1, versículo 26. Lucas 1, 26. Amém? No sexto mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria, e entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te muito, favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. A primeira coisa que eu vejo é que Maria, antes de mais nada, ela não era agraciada só porque ela gerou o Filho de Deus, mas a primeira saudação do anjo foi: alegra-te muito, favorecida, o Senhor já era contigo, o Senhor já era com ela. Antes dela receber o fruto de Deus, ela já era obediente a Deus, ela já tinha obediência. Ela, antes de mais nada, ela ofereceu a si mesma, mesmo antes de Deus chegar até ela, mesmo antes do anjo ir até ela. Ela já era uma oferta a Deus. Ela ofertou a si mesma para Deus. E por causa disso, o Espírito Santo cobriu, e nela foi gerado Jesus. Nela foi gerada a salvação. Da parte da oferta dela de si mesma foi gerada a salvação para todos nós. E a palavra de Deus diz que no início era a palavra, e a palavra estava com Deus. Então em Maria foi gerada a palavra, e a palavra gerou a salvação mediante a obediência. Quando nós nos damos a nós mesmos, nós já ofertamos a nós mesmos, nós podemos saber que isso gerará um fruto em nós. Nesse teatro que foi feito, cada um que participou, cada um que compareceu, pôde ofertar o que era de melhor, que foi a sua própria presença lá, foi fazer a obra de Deus. Se nós fôssemos traduzir, fazer uma oferta de cada um que participou, tirou seu dia de trabalho para ir lá, nós podíamos tirar aí por média R$50 em cada um ofertou seu dia de trabalho. E quantas pessoas foram lá e não ouviram, e não viram, e não se emocionaram, e disseram: eu prestei atenção, eu vi aquilo, eu me identifiquei com aquilo. Vieram pessoas crianças falaram: eu não vou me drogar, eu nunca quero chegar a usar droga. E quando eles fizeram isso, quando você se oferta a si mesmo, quando você recebe a palavra, você gera algo que é o fruto da palavra. Quando nós recebemos, nós estamos em obediência, a palavra de Deus gera em nós. Lá em Lucas 6,37, 6,38, dai e dar-vos a boa medida, recalcada, sacudida e transportante. Quando você oferta assim, você já tem, você recebendo a palavra de Deus, você gera em você algo que é muito maior, que é receber aquilo que é a promessa de Deus, que é a promessa da salvação. Maria se deu a si mesma e recebeu isso, e gerou a salvação em nós. Marta e Maria, a outra Maria, Marta e Maria eram duas irmãs. Marta estava ocupada demais com os afazeres dela, mas Maria resolveu ficar prostrada diante de Deus.
e recebeu o ensinamento dele. Jesus disse: você recebeu a melhor parte. A melhor parte é quando nós ofertamos a nós mesmos. A melhor parte, esse é o melhor de Deus. Deus quer um coração limpo, Deus quer um coração quebrantado, Deus quer o melhor para nós. E quando nós ofertamos o nosso melhor, nós geramos salvação em nós. Cristo ofertou a si mesmo. Certa vez eu meditei nisso. Nós somos a imagem e semelhança de Cristo. Nós temos que seguir todos os caminhos de Cristo. Cristo ofertou a si mesmo para a nossa salvação. Então, oferte a si mesmo também, para que vocês salvem, para a salvação de vocês mesmos. E deem o melhor de Deus. Levante-se e traga seus dízimos e suas ofertas, a sua obediência. O dízimo é a 10ª parte do seu salário, a 10ª parte do que você recebe. E Deus sempre cumpre a sua palavra. A palavra diz: você dá e vocês vão ter de volta. Então levante-se em obediência e traga seus dízimos e suas ofertas. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Eu te agradeço, Amém? Vamos ficar de pé. Estenda as mãos. Senhor Jesus, peço que abençoe, Senhor Jesus, a cada um que está aqui essa noite. Porque se eles vieram aqui para adorar o Senhor, é porque eles resolveram dar o melhor de si, Senhor Jesus. Quer estar com seus ouvidos e seus corpos prontos para receber o Senhor Jesus. Uma oferta verdadeira, Senhor. Abençoe a cada um que deu, Senhor Jesus, a cada um que está aqui. Que lhe seja medida transbordante e recalcada. Porque esta é a tua palavra, Senhor Jesus. E nós cremos na tua palavra. E assim se cumprirá na vida de cada um, Senhor Jesus. No teu nome. Amém. Amém, igreja? Eu gostaria de chamar o Júnior aqui para contar um testemunho para vocês. Amém? É um povo animado que hoje para você. Não, amém? Paz, igreja. Hoje eu estou aqui para dizer o quanto Deus ama cada um de nós. Esse mês de junho foi um mês de lutas e vitórias na minha vida. Amém. No começo do mês eu passei por uma crise tremenda de cólica renal. Quem tem cálculo renal sabe o que é isso. É triste. E eu procurei médicos, fui ao hospital, fui para a Itapetininga. E esse cálculo renal alongou bem essa vida. Mas, todo momento que eu tinha essa dor, até parece o testemunho do irmão Lázaro. Quando eu me prostrava e ficava prostrado, mesmo aquela dor passava. E eu aproveitava esse momento e pedia para Deus que Ele tirasse essa dor, porque Jesus, quando Ele foi crucificado, Ele levou sobre si todas as nossas enfermidades. E eu tomei posse daquilo. E voltei para o médico também, porque Deus deixou os médicos para que a gente possa estar indo. E o médico falou: você vai tomar esse remédio aqui 10 dias. Se essa pedra não sair, você vai ter que fazer a cirurgia. Ah, tá bom, vamos fazer a cirurgia. Quanto a cirurgia? 10 mil reais. Entendeu? Vou morrer com a pedra, né? Aí eu comecei a tomar esse remédio e falei: Senhor, eu não aceito essa situação. Eu não posso. Eu estou servindo ao Senhor. Eu não quero isso para mim. Eu tomei 3 dias desse remédio. A pedra
saiu. Aí eu lembrei que lá no livro de Crônicas fala que se o meu povo, que chama pelo meu nome, se humilhar, se prostrar, se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu e sararei a sua terra. Amém. Foi isso que aconteceu comigo. Dei glória a Deus. Aí, estou curado. Glória a Deus. Domingo agora, fazem 5 anos que eu trabalho no SAMU. Só que eu era seletista do SAMU. E todo ano, aquele sacrifício de fazer o seletivo, a gente continua trabalhando. Infelizmente, a gente tem que trabalhar, né? E aí, pedi para Deus, eu fiz um jejum, fiquei mais de 21 dias jejuando, orando, pedindo a Deus. E o engraçado, que eu pedi para Deus, Senhor, eu quero fazer esse concurso, mas eu quero no primeiro lugar. Eu não quero ficar em terceiro, em segundo, eu quero no primeiro lugar. E peguei na mão de Deus. Fiz a minha parte, né, e Deus fazendo a parte dele. Quando chegou no domingo, fui fazer o concurso. Antes de começar a prova, pedi que Deus derramasse sobre a minha vida a sabedoria dele. E não fosse eu naquele momento, mas que ele enviasse os anjos dele para me ajudar. E que se fosse da vontade dele, que se cumprisse na minha vida. Fiz o concurso, vim para a igreja e, orando, louvando a Deus, eu pedi que ele me mandasse uma palavra. E ele usou a vida do pastor, lá no livro de Hebreus 6:15, ele fala para Abraão, que era para Abraão, como Abraão teve a paciência, ele conquistou a sua promessa. E tudo bem, segunda-feira eu fui trabalhar no auxílio, a minha cunhada me ligou, saiu o edital. Falei, Senhor da glória, e agora? Cheguei em casa. Falei, Priscila, saiu o edital. Vamos corrigir? Eu falei, não quero. Ah, não vou corrigir. Aí, não, falei, então vamos. Começamos a corrigir. Aí ela falou, você acertou, de 40 questões, eu acertei 34. Eu falei, acho que eu classifiquei entre os 3. Primeiro. Chegou meu irmão, gritando lá em casa. Ah, parabéns, parabéns. Falei, por que, louco? Ele falou assim, você passou em primeiro lugar. Deus é tremendo, né? Ele ouviu minha oração, ele ouviu meu pedido e ainda aquilo que eu tinha pedido, né? Que era ficar em primeiro lugar no concurso. Para mim não esquentar minha cabeça com nada. E ele é justo e cumpre tudo aquilo que ele promete. Ele tinha prometido que nós vamos viver na terra uma vida boa, perfeita e agradável. Que o filho dele não vai mendigar o pão. E é isso que está se cumprindo na minha vida e na vida da minha esposa. E nós decidimos a servir-se Deus, a orar, a jejuar, fazer aquilo que ele nos manda fazer. E quando nós decidimos fazer isso que ele nos mandou fazer, o melhor dessa terra foi derramado sobre a minha casa. E eu estava ouvindo hoje um louvor um louvor da Bissácia, que nós vamos transformar para a direita, para a esquerda, para a minha frente e para trás. Basta a gente acreditar, basta a gente entregar a nossa vida, espírito e vontade mesmo, se entregar para Ele. Esse é o meu testemunho. Eu glorifico a Deus todos os dias, porque Ele tem feito maravilhas na minha vida, por mais que eu tenha sido muito pecador, tenha abandonado muitas coisas que Ele deixou na minha mão, Ele cumpriu a promessa na minha vida, na vida da minha esposa. E espero que tenha cumprido também na vida de todos vocês. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Samuel, no capítulo 6. 2 Samuel, capítulo 6. Vamos lá no 12, no versículo 12. 2 Samuel 6, no versículo 12. Diz assim: o rei Davi soube que por causa da arca o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo que ele tinha. Então tirou a arca da casa de Obed-Edom e com uma grande festa levou para a cidade de Davi. Depois que os homens que carregavam a arca deram 6 passos, Davi ofereceu a Deus um sacrifício, um touro e um bezerro gordo. Davi, vestindo o manto sacerdotal de linho, dançou com todo o entusiasmo e louvor a Deus, o Senhor.
Jerusalém, com gritos de alegria e sons de trombetas. Quando a arca estava entrando na cidade, Mical, filha de Saul, olhou para a janela, viu o rei Davi pulando e dançando em louvor ao Senhor. Então sentiu por ele um profundo desprezo. Levaram a arca e a colocaram no seu lugar, na barraca que Davi tinha preparado para ela. Então ele ofereceu a Deus o Senhor sacrifícios que foram completamente queimados e ofertas de paz. Quando acabou de oferecer sacrifício e as ofertas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor Todo-Poderoso. Depois deu a cada homem e a cada mulher de Israel um pão, um pedaço de carne assada e passas, e em seguida todos foram para casa. Davi voltou para casa a fim de estar com a sua família. E no versículo 21 disse: Davi respondeu: Eu estava dançando em louvor ao Senhor, que preferiu me escolher em vez de escolher seu pai e os descendentes dele, e me fez líder de Israel, seu povo. Pois eu continuarei a dançar em louvor ao Senhor e humilharei ainda mais diante dele. Você pode pensar que eu não sou nada, mas aquelas moças de quem você falou vão me dar muito valor. E Mical, filha de Saul, nunca teve filhos. Amém? Coloca a mão no seu coração, em nome de Jesus, e vamos orar. Pai, nessa hora nós estamos em Tua presença, em Tua casa. Nós entramos aqui porque amamos o Senhor, porque reconhecemos o Senhor sobre a nossa vida, Pai. Tudo que temos e tudo que somos vem do Senhor, vem das Tuas mãos. E é por isso que estamos aqui nessa noite, para oferecer um sacrifício vivo ao Senhor, através da nossa vida. Pai, eu clamo nessa hora, fala conosco, fala ao coração de cada um que entrou aqui, Pai. O Senhor que conhece, o Senhor que sonda, o Senhor que sabe o mais profundo da nossa alma. Nessa noite vem ao nosso encontro, fala conosco. A Tua voz, Senhor, nos consola, a Tua voz nos anima, a Tua voz é lâmpada para o nosso caminho, é o que ilumina a nossa escuridão, Pai. Por isso eu clamo, fala conosco. Tu és bem-vindo neste lugar. Eu queria que a igreja levantasse as mãos e declarasse: Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Tu és adorado neste lugar por nós. Tu és bem-vindo, Espírito Santo. Tudo aqui é teu, cada vida aqui é tua, Senhor. E nós te damos honra, e nós te damos glória, e nós te damos total liberdade nessa noite, Pai. Que todo espírito contrário se desfaça do nosso meio, e que o teu poder e a tua Shekinah venha sobre nós, para a glória do teu nome. Amém, e amém, e aleluia. Glória a Deus. Amém? Amém. Essa palavra de Davi é uma palavra que nós já conhecemos, mas é interessante quando nós olhamos para o coração de Davi, né? Porque é um homem que cometeu tantos erros como eu, como você cometemos. Tinha um coração segundo o coração de Deus, né? Ele tem esse atributo de ter um coração que Deus amava. Deus amava o coração de Davi. E uma das causas, eu ministrei esses dias sobre Davi e Saul, a diferença de um para o outro. E aqui essa parte para mim é a mais importante, porque a Arca da Aliança, ela, no início, quando Deus tira o povo de Faraó, das mãos de Faraó, do Egito, Deus leva o povo para o deserto. E lá, através de Moisés, Deus manda eles fazerem um tabernáculo, onde ficaria a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava o que, igreja? A presença de Deus. E o tabernáculo ficava no centro de todas as tribos de Israel. Naquele lugar no deserto, o tabernáculo ficava no centro e as tribos de Israel ficavam em volta. Então representava que Deus, a presença de Deus estava no centro do povo dele. Estava no centro do povo dele. Então é por isso que quando eles abriram o mar, a arca estava à frente. A arca ia à frente quando eles iam, quando a nuvem aparecia, quando o tacho de fogo vinha para esquentar o frio da noite do deserto, porque Deus, ele habitava no centro do povo, ele estava no centro. Depois de muitos anos, quando o povo acabou conquistando seus territórios da terra de Canaã, a arca ficou esquecida por muitos e muitos
somos de alegria, de dança. Amém, igreja? Amém. Alegria, dança, ele traz a arca para o centro do reinado dele, para o centro daquela presença, daquele reino onde ele ia começar a se reinar. Então é muito isso em Davi, porque ele sabia, Davi amava a presença de Deus, e Davi deu prioridade à presença de Deus. Nós vemos que Saul, por 42 anos, em nenhum momento ele quis restaurar isso. Ele quis trazer a Arca da Aliança para Jerusalém. Já Davi vai lá e manda buscar essa Arca da Aliança, né? E é lindo como Davi traz a Arca da Aliança. Ele estabelece a adoração depois, porque 24 horas ele estabelece a adoração, ele separa levitas, ele separa sacerdotes para estar diante da Arca do Senhor. E relatos dizem que 7 vezes no dia Davi deixava o seu gabinete do reinado dele lá, onde ele julgava as causas do povo e ia até a presença, e ia até a tenda onde habitava a Arca da Aliança. Ali onde foi que Davi escreveu vários salmos, como um deles que fala do 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Né? Eu imagino porque a tenda era aberta, diferente do tabernáculo naquela época, que não entrava nenhum raio de luz onde estava a presença do Senhor, a Arca da Aliança. Mas aonde Davi coloca a arca é numa tenda aberta, onde as pessoas tinham acesso, mas ninguém poderia tocar naquela arca. Ninguém tocava. E no final da tarde, que batia o sol, eu imagino a sombra da asa do Altíssimo, o sol batendo, e a sombra do querubim da arca, fazendo aquelas sombra às asas do querubim, e Davi ali adorando ao Senhor e escrevendo esse salmo na sombra do Altíssimo, na presença do Senhor. É lindo, igreja, porque Davi amava a presença do Senhor. Davi tinha um coração, como nós já ministramos aqui, arrependido, contrito, que reconhecia os seus erros e, acima de tudo, amava a presença do Senhor. Eu vejo, quando eu olho para essa palavra e vejo Davi trazendo, Davi restaurando a presença de Deus no centro do reinado, no centro de Jerusalém. Ele entendia o quão era importante essa presença sobre o reinado dele, para que tudo desse certo. Deixa marcado aqui comigo e vai lá em João, capítulo 15, que é uma palavra que Deus tem falado comigo esses dias. João, capítulo 15, é muito lindo essa palavra, e nós vamos analisar um pouquinho o que ela diz. No versículo 1 fala assim, ó, Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão frutas ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas ele poda, a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos meus ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se estiverem unidos comigo. Amém? É isso aqui que eu estou falando de Davi. Davi, ele se uniu com o Senhor quando ele leva a arca para o reinado dele, quando ele leva a presença de Deus para o centro do reinado dele, da vida dele. Porque Jesus aqui, no João, ele deixa bem claro que ele é a videira e nós somos o ramo. E não tem como dar o fruto se nós não tivermos o quê? Unidos com ele. Se nós não atrairmos a presença dele para a nossa vida. A arca da aliança representa a presença de Deus no nosso meio. E ele fala assim, ó, de modo algum vocês darão fruto. E é interessante porque ele fala assim, e aquele que dá fruto eu podo, para que dê mais fruto ainda. Então eu entendo, igreja, que nós temos um momento da poda. E não é muito fácil, né? E é necessário a poda para que haja mais fruto. É necessário alguns momentos da nossa vida para que haja mais fruto sobre a nossa vida. E ele fala aqui, ó, no 4, vamos aqui refletir isso aqui.
Continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois assim como o ramo só dá uva quando está unido com a planta, assim vocês também só podem dar fruto se estiver unido comigo. No 5 ele fala: eu sou a videira e vocês são o ramo. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Nada. Igreja, sem a presença do Senhor, nós não podemos fazer nada. Por que foi que Saul foi reprovado por Deus? Porque ao invés de ele trazer essa presença de Deus para o reinado dele, ele mesmo criou um monumento para ele. Saul, ele quis fazer a vontade dele, da maneira dele, do jeito dele. E Deus deixa claro desde o início que ele queria ser o Deus do povo dele. E ele fala: viu, sem mim você não pode fazer nada. Sem mim você não consegue fazer nada. Sem mim você não consegue perdoar. Sem mim você não consegue ser feliz. Sem a minha presença você não consegue ter paz. Sem a minha presença você não vai conseguir descansar. Porque é eu que alivio as suas cargas. Sou eu que trago alegria para o teu coração. Sou eu que trago sabedoria para a tua vida. Sou eu que faço. Sou eu que realizo. Amém, igreja? Ele fala, ele deixa claro: sem mim você não pode fazer nada. 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 Sem mim você não produz o fruto que traz alegria, que traz a paz para a sua vida. Que fruto é esse, igreja? Que fruto é esse que essa palavra fala? O fruto está lá em Gálatas, capítulo 5. O fruto do Espírito que nós temos que produzir na nossa vida, qual que é? Amor, paz, paciência, longanimidade, benignidade, amor, domínio próprio, perseverança. Esses são o fruto do Espírito. E ele fala assim: se você não estiver ligado comigo, você não produz fruto. Você não produz fruto se você não estiver ligado comigo. É muito difícil amar se Jesus não estiver reinando no nosso coração. É muito difícil, é impossível perseverar se Jesus não estiver no nosso coração. Igreja, muitas vezes nós confundimos o fruto do Espírito. Quando nós vemos alguém pulando, expulsando demônio, quando nós vemos alguém curando enfermos, isso também é consequência de quem está ligado em Cristo. Mas a árvore é conhecida pelo fruto. Eu vivo ministrando isso aqui. Porque nos últimos tempos vão falar assim: Senhor, Senhor. E a Bíblia fala: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a minha vontade. Mas Senhor, em teu nome eu profetizei. Senhor, em teu nome eu expulsei demônios. Senhor, em teu nome eu curei. E o Jesus vai falar assim: aparte-se de mim, porque eu não conheço você. Sabe, igreja, nós temos que tomar muito cuidado, porque a Bíblia fala que nos últimos dias haveriam falsos profetas. Pessoas que iriam fazer sinais e maravilhas no nome de Jesus. Iam aparecer sinais no céu, sinais na terra. E a Bíblia nos ensina que nós conhecemos a árvore pelo fruto. Nós temos que ver a vida das pessoas. Nós temos que ver o fruto que ela produz. Porque a Bíblia fala que quem está unido com Cristo produz o fruto do Espírito. Se você está unido com Cristo, não é que você não tenha raiva. Você vai ter momentos de ira. Mas eu estou falando que o fruto do Espírito sempre vai prevalecer com o fruto da carne. Você vai sentir aquele momento, mas o amor vai falar mais alto. Você vai ter vontade de ir lá e brigar, mas a paciência vai falar mais alto, porque o fruto do Espírito está mais forte na sua vida. É isso
Esaú teve o tornou ele frustrado. E é esse tipo de relacionamento que nos frustra em Deus também. Eu tenho que fazer para ser amado. Eu tenho que entregar algo para eu poder ser amado. Aí Esaú ia lá, caçava para trazer a comida para o pai. E Jacó só lá cozinhando na boa, lá cozinhando. E Esaú não, ele tinha que caçar para ele manter aquele amor que ele tinha por ele. Isso frustrou o coração de Esaú. E fez com que ele perdesse o respeito. Uma pessoa frustrada, ela fica de saco cheio. Ela tem hora que chega uma hora que ela joga tudo para o alto, que foi o que Esaú fez. Igreja, nós temos que aprender e a entender a graça do Senhor. Ele fala assim: tome cuidado para que você não abandone a graça do Senhor. O favor de Deus, ele não é merecido. Nós não pagamos pelo favor de Deus, nós só recebemos o favor de Deus. Nós precisamos tomar cuidado, porque quando nós abandonamos a graça, nós temos que ficar fazendo o tempo todo para Deus. O tempo todo para que Deus nos aceite. Nós ficamos com aquela sensação que nós temos que fazer para que Deus nos ame. Que nós temos que dar para que Deus nos receba. Igual aquele filho do filho pródigo, o irmão do filho pródigo, estava na casa do pai, para que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Ele estava na casa do pai. E quando o filho que estava morto lá, espiritualmente, voltou e o pai fez festa, ele reclamou. Ele falou: mas eu estou aqui do seu lado há tanto tempo e nunca recebi nenhum cabritinho. Ele vivia dentro da casa do pai, trabalhando para o pai. Mas ele não vivia como filho. Ele não vivia como alguém que era amado. Ele não desfrutava daquilo que já era dele. Ele vivia como se fosse um empregado do pai. O pai olha para ele e fala: mas meu filho, tudo que eu tenho é seu. É seu. Você nunca desfrutou de um cabrito porque você não quis. Porque você nunca se sentiu assim, nunca se sentiu um filho. E isso faz toda a diferença. Esaú, ele se frustrou. E essa frustração de Esaú fez com que ele abandonasse, com que ele negasse, com que ele tratasse as coisas sagradas como algo sem valor, gente. Vocês estão entendendo o que eu queria dizer? E ele se tornou amargo. E a Bíblia fala, a primeira palavra, eu estava vendo, achei interessante, amargo que aparece na Bíblia, a primeira vez que aparece a palavra amargo na Bíblia, é nas duas mulheres de Esaú, quando ele casa, eu me esqueci o nome delas agora. Mas a Bíblia fala que uma começou a brigar com a outra, porque uma era muito bonita e a outra não era. E uma começa a brigar com a outra, trazendo assim amargura para a vida de Esaú. Trouxe amargura. Então, a amargura é muito triste, porque amargura significa veneno em hebraico. A pessoa contamina todo mundo que está em volta dela. Quando você fica amargo, quando você se frustra com Deus, você sempre vai olhar o que o irmão tem e você não tem. Você sempre vai olhar Deus na vida do outro, aquilo que Deus não faz na sua vida. Porque você acha que Deus, como eu já falei aqui, deve algo para você. Porque você fez uma vida inteira, e como que Deus não faz? E como que Deus não dá? Se você ora, se você jejua, se você vai para o culto, se você criou seus filhos na igreja, de repente Deus não faz o que você quer. Igreja, nós temos que entender algo. O nosso relacionamento com Deus tem que estar firmado no amor. E como eu canso de falar aqui, não me canso de falar, Deus não nos deve nada. Não nos deve nada. Amém? Nós fazemos não porque queremos ser aceitos. Nós fazemos simplesmente porque amamos o Senhor. E como Cedraque, Mesaque e Abednego falou, se o Senhor quiser me livrar, Ele vai me livrar. E se Ele não quiser, ainda assim eu não me prostro diante da sua imagem. Eu não me prostro diante do problema. Eu não me prostro diante do diabo. Mesmo que Deus não faça o que eu quero, mesmo que seja não, eu vou continuar adorando ao Senhor. Amém, igreja? E Ele fala aqui, tome cuidado para que você não se torne imoral e perca o respeito com as coisas sagradas. Cuidado, não fala com o Senhor, fala cuidado. Não perca o respeito pelas coisas de Deus.
amamos o Senhor. Olha, igreja, eu não quero me gabar, mas eu quero contar um testemunho assim. Para mim, eu falo isso, só que a Bíblia fala que quem está de pé, cuide-se para não cair. Então, todos os dias nós temos que cuidar, né? Desse amor, regar esse amor. Mas eu morei 7 anos nessa igreja e eu limpava, eu cuidava. Nunca, nenhum dia isso foi peso para mim. Eu me lembro que eu ligava um som bem alto. Eu aproveitava que não tinha ninguém na igreja para me cantar playback. Ficava ouvindo na igreja. Ai, meu Deus, né? Eu cantava, limpava o chão, lavava. E depois de tudo limpinho, tinha um ventilador aqui, ó. Eu ligava o ventilador, eu pegava o colchãozinho da Manu e colocava bem aqui no altar. E ficava. Parecia que eu estava no colo do pai. Ficava aqui deitada horas nesse altar. Chorando, conversando com Deus. Para mim sempre foi privilégio fazer as coisas para o Senhor, nunca foi isso. Há 13 anos na presença do Senhor, o meu amor por Ele não muda. Nunca esfriou. Por quê? Eu procuro regar esse amor todos os dias. Eu procuro ficar um tempo com Ele. Eu procuro adorar. Porque assim como um relacionamento de marido e mulher, de filho, se você não rega, seca. Não é muitas vezes que não existe o amor, vai secando. O marido que não fala eu te amo, o marido que não trata bem, o marido que vai acostumando a tratar a mulher de qualquer jeito, de não fazer um carinho, de não abraçar. Chega uma hora que está igual irmão dentro da casa, está igual amigo. Está igual amigo, vai secando aquela intimidade, vai secando o relacionamento. Os pais que não abraçam muitos filhos, vai secando aquela intimidade, aquele contato. E nós não podemos deixar a igreja. Isso é um trabalho de todos os dias. Todos os dias nós temos que pegar a aguinha e molhar a planta. Nós temos que todos os dias nos unir com o Senhor, falar, Pai, como está falando aqui em João 15, eu não posso fazer nada sem o Senhor. Como eu vou amar? Como eu vou perdoar? Como que eu vou ter paciência? Se isso é fruto que vem de Deus, então sem Ele eu não consigo. A carne por si só não produz isso, igreja. Fale para o seu irmão, a sua carne não produz isso, irmão. Isso é fruto do Espírito. Então, para eu ter isso na minha vida, eu preciso me unir com o Senhor. Pergunta para o irmão, está faltando paciência? Pergunta para o irmão se está faltando domínio próprio. Está faltando? Tá. Precisa se unir com o Senhor. Está secando. Aí qualquer coisa que faça, xinga. Né? É aquela coisa, mandou, levou e pastor. Não quero nem saber. Mandou, levou. Igreja, vamos orar, né? Eu estava falando, irmão, vamos lá ali, vamos orar um pouquinho. Vamos se unir com o Senhor. Vamos matar essa carne que ela está viva. Fala ao seu irmão, vamos matar a carne, vamos dar uma baixadinha, vamos pegar a espada. Hoje na oração nós oramos e lemos a palavra a hora que Jesus estava lá. E aí chegaram para prender Jesus. Pedro, valentão, aquele que era movido pela emoção, tira a espada e corta a orelha do soldado que veio prender Jesus. E Jesus pega e fala para Pedro, guarda a espada. Guarda a espada. Aí ele coloca a mão na orelha do soldado e cura. E ele fala que o que ele tinha que passar, ele iria passar. E aquilo ficou na minha mente, a hora que eu li, guarda a espada, mãe. Guarda. Fala pro seu irmão, guarda a espada. Essa guerra é do Senhor. Essa guerra é dele. Não tem você que guerrear, irmão. Não tem você que fazer. O seu trabalho é se unir com o Senhor para que você volte a florescer. Chega de sequidão, irmão. Aí na obra de Deus a sua vida. Secou aquela vontade de fazer a obra. Irmão, se una com o Senhor. Desapega das coisas do mundo. Irmão, desapega, irmão, das coisas do mundo. Isso daí
que o espinho nasce depois da queda do homem, simbolizando o pecado. Antes do pecado, antes da queda, não tinha espinho na terra. As flores eram todas sem espinho. Aí quando o homem cai, quando o homem se separa de Deus, a primeira coisa que nasce na terra é o espinho. E o espinho significa o quê, igreja? Dor. Não é? Quando nós chegamos perto do espinho, né? A gente se arranha, machuca, fere, é tudo isso. E ele fala assim, ó, que nós, a amada dele, é o lírio entre os espinhos. O lírio é uma planta, se você for ver, ela era muito usada nos tempos antigos como remédio para pele e outras coisas, eu me lembro só da pele. O lírio, ela tem um perfume maravilhoso. E o lírio também, ela é frutífera. Ela dá em todos os lugares e muito rápido. E o que significa isso? É a nossa presença aqui na terra, igreja, em meio aos espinhos. Em meio a esse mundo do pecado. As pessoas estão precisando sentir o cheiro de Jesus. Amém. As pessoas estão precisando de remédio. As pessoas estão feridas. As pessoas estão machucadas. O mundo está machucado, o mundo está ferido. Nós estamos precisando de remédio, igreja. O mundo precisa de remédio. Do perfume de Cristo. Nós precisamos levantar essa bandeira do amor. Exalar. O que o perfume faz? Não é só a fragrância que a gente vê quando vai comprar. Porque às vezes você cheira e ele é gostoso. Mas qual é a outra qualidade do perfume que nós vemos para comprar? Quando ele dura na pele. Né? Porque às vezes você compra um perfume gostoso, mas ele não presta muito. Daí você passa 5 minutos, ele está cheirando álcool, de repente ele evapora e não faz nada. Não é assim? Agora o perfume bom, ele fica na pele. E nós estamos precisando disso, igreja. Um perfume verdadeiro, que dura. Que não tem aquele amor por Deus, como ele fala, como o orvalho que cai pela manhã. Que cai, mas vem o sol, já vai embora. Olha, o seu irmão fala assim, tem que ser um perfume duradouro, irmão. Amém, um perfume bom, que exale a presença de Deus. Amém, igreja. Amém. O lírio entre os espinhos. É isso que o mundo está precisando. Remédio, cura, o perfume. O perfume, outra coisa que é interessante, ele atrai, não atrai? Passa uma pessoa cheirosa, você... Ai, não é gostoso sentir o cheiro do perfume cheiroso? Não atrai você? É igual comida quando você está com fome, né? Vem aquele cheirinho de alho. Tinha aqueles desenhinhos, quando eu era criança, que assistia, vinha aquela fumacinha da comida, daí os desenhinhos, os amigos dos desenhos, ia flutuando assim, junto com a fumaça, né? Até onde estava o cheiro. Porque o perfume atrai. Será que nós temos atraído alguém? Como que está o nosso perfume? Sabe, igreja? E é interessante porque lá em João, se você continuar lendo, Jesus fala assim, sabe por que eu estou pedindo isso para vocês? Para que a sua alegria seja completa. Sabe por que Jesus fala tudo isso? Não é porque ele é chato. Não é porque ele quer cobrar nada de você. Ele fala assim, eu fui unido comigo para que você seja feliz por completo. É por isso. Porque a satisfação plena de um ser humano só existe na presença de Deus. E só existe quando você descobre o teu chamado e cumpre ele aqui na terra, igreja. É só assim para você ficar satisfeito, completo, inteiro. É quando você põe Deus no centro do teu reinado, no centro da tua vida. E você vai lá todo dia, se une com ele e coloca ele à frente de todas as coisas. E tudo que Davi fazia, ele colocava Deus. Ele falava, se o senhor não for, eu não vou. Toda a guerra que ele ia lá consultar. Eu vou ou eu não vou? Eu faço ou eu não faço? Se o senhor não for, eu não vou. Se o senhor for, eu não vou. Igreja, põe o Deus na sua história. Se una mais com ele. Não permitem ver você secar. Ai, os cultos já não são mais o mesmo. Eu não passo mais tempo com Deus. Vai secando, vai morrendo. Não. Eu quero profetizar nessa noite a vida de
vida de Deus sobre nós. É interessante Salmo 91 para eu encerrar, porque ele fala assim, ó, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Não é aquele que visita o esconderijo do Altíssimo. Em domingo. Oh, aleluia, Jesus. Terça. Vamos lá dar uma visitada, né? No esconderijo do Altíssimo. O que a Bíblia fala? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Fala para o seu irmão, não é para ficar visitando, é para habitar, é para aprender a habitar, é para você viver. Quer ser feliz no nome da terra? Habite no esconderijo do Altíssimo. Amém? Vamos levantar em nome de Jesus. Vamos nos levantar. Vem o ministério do louvor aqui. É lindo, igreja. Porque Davi era um adorador. E a primeira coisa que seca da nossa vida é a adoração. Quando nós nos desligamos do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos. Nós precisamos urgente voltar ao Senhor. Urgente. Nós precisamos urgente voltar às primeiras práticas. E agora eu quero que você feche os seus olhos. E eu quero que você lembre das primeiras práticas. Que você se lembre logo que você se converteu, como era a sua vida. Lembra do seu entusiasmo quando você estava ligado com o Senhor. Não com uma religião, mas com a presença, com a essência dele. Lembra? Apocalipse fala, lembra? Lembra das primeiras obras. Lembra da sua alegria em servir ao Senhor. Lembra da sua alegria ao adorar o Senhor. Quando você encontrou nele a redenção, quando você encontrou nele a salvação. Mas o tempo foi desligando você da essência. E você começou a secar. E você começou a morrer. E as primeiras obras foram ficando. Foram desaparecendo. Mas o Senhor fala, lembra onde você caiu. Se arrepende, igreja. E volta ao primeiro amor. Volta às primeiras práticas. Volta a amar o Senhor. Volta a colocar Ele no centro. Assim como Davi que foi buscar a arca. Ele trouxe para o centro de Jerusalém. Ele trouxe a presença de Deus. Ele trouxe a arca para habitar no meio deles. Levante as suas mãos e vai buscando a arca nessa noite. Nós precisamos da tua presença. Sem a tua presença nós não podemos fazer nada. 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 Sem a tua presença, Senhor, é frustração. É frustração, Senhor. Quando eu me desligo do teu amor, Pai, quando eu me desligo do Senhor, eu começo a tratar as bênçãos como se fosse nada. E eu começo a abrir mão daquilo que é meu. E eu começo a deixar as coisas do Senhor. Nos afasta da religião, Senhor. Queremos ser lírios entre os espinhos. Eu quero ser como um lírio. Ser um remédio para quem precisa, Pai.
povo. E Deus fala para Moisés: eu não vou mais com esse povo. Eu vou te dar a vitória, Moisés. Vocês vão entrar em Canaã, eu vou te dar a vitória e eu vou enviar um anjo com vocês. Mas eu não vou. Moisés olha para Deus e fala: o que adianta a terra sem o Senhor? O que adianta a vitória
vamos cuidar dela, que nós vamos todos os dias diante dela oferecer a nossa adoração espontânea, oferecer o nosso amor, que é o que é de mais importante que precisamos oferecer para o Senhor. Não são as nossas obras, porque as obras sem o amor não adianta nada. Você pode ter todo o conhecimento humano, você pode ter todo o conhecimento espiritual, você pode dar até o seu corpo para morrer por alguém. Se não for por amor, nada disso adianta. Levante as suas mãos e peça: Senhor, me ensina a te amar. Me ensina a te amar mais. Me ajuda a amar a tua presença. Me ajuda a ter zelo pela tua presença. Me ajuda, Deus, a não ser como Esaú, que tratou as bênçãos do Senhor como qualquer coisa, como algo sem valor, que trocou a bênção por um prato de lentilha, por um momento para satisfazer. Não. Coloca temor no nosso coração. Coloca amor. Coloca paixão. Coloca em nós a adoração extravagante que Davi tinha. Ele não se envergonhava, ele pulava, ele rodava diante da arca, ele cantava diante da arca, ele dançava diante da arca, ele pulava. Ele era o rei, mas ele não se envergonhou, muito pelo contrário. Ele falou para Mical: se eu precisasse isso por humilhação, eu vou me humilhar ainda mais. Eu vou me humilhar ainda mais, mas eu não deixarei de adorar meu Deus. Eu não deixarei, eu não me envergonharei. Levante suas mãos, declara: não terei vergonha. Me dá, Senhor, esse amor extravagante, esse amor extravagante, Senhor. Essa adoração extravagante que flua no meu interior. Porque eu sei que o Senhor é tudo que eu preciso. E eu sei que eu não consigo nada sem o Senhor. Eu sei o quanto o Senhor me perdoa todos os dias. E eu sei o quanto o Senhor me ama. Deus te ama. Deus te ama. Do jeitinho que você é. Ele tem amor por você. E a única coisa que ele fala, o que eu peço, é que você também me ame. Me ame. Não por aquilo que eu posso te dar, mas me ame por aquilo que eu já fiz por você. Me ame porque é eu que cuido de você. É eu que te protejo das setas que voam ao meio-dia. É eu que protejo você das ciladas do maligno. É eu que te protejo. Aquele que habita a sombra do Onipotente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansa. Pois ele te livrará do laço do passarinheiro, ele te livrará da peste perniciosa, e debaixo das tuas asas você estará seguro. A nossa segurança está no Senhor. Que Ele nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele faça resplandecer o rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que sobre nós o Senhor derrame do teu shalom e da tua paz. Obrigada por essa noite.